Olá a todos, bem-vindos à minha apresentação de hoje, o meu olhar sobre as frequências de Reconnective Healing. Antes de mais, queria contextualizar um pouco e informar-vos que estas frequências de Reconnective Healing têm duas aplicações: as sessões de cura reconectiva e a reconexão pessoal. E eu, quando a primeira vez que ouvi falar sobre estas frequências, foi através da reconexão pessoal. Algo que se faz apenas uma vez na vida e que nos reconecta para sempre ao nosso eu superior, ao nosso instinto mais elevado, e que é, para mim, eh, o foco destas frequências, aquilo que nos traz mais resultados, ou se quiserem, mudanças aceleradas, que nos põe no nosso caminho da alma e que nos faz ver o nosso propósito, de vida. Na altura que eu ouvi falar da reconexão, estava num ponto de crise na minha vida. Tinha 43 anos e estava a viver uma depressão e depois um esgotamento nervoso, um cansaço da vida que levava. Eu eh, tinha 2 filhos, 2 casamentos já eh, vividos, estava a trabalhar em algo que não me preenchia na construção civil, como diretora financeira, como empreendedora, e estava assoberbada com tudo o que me era solicitado. Lembro-me de passar 5 dias em casa, sem conseguir sair do sofá, sem ter a capacidade de lavar a cara, tomar um banho e ir para a vida, enfrentar a vida. E nessa altura, o meu companheiro, o meu namorado, disse-me que eu sou massagista a fazer uma coisa diferente, que era a reconexão. E eu, cética, senti algo em mim, algo ressoar em mim, que nunca tinha sentido antes, como uma verdade. E isso leva-me a uma passagem aqui das palavras de Salomão. As palavras de Salomão é um segundo livro do Dr. Eric Pearl de mensagens canalizadas de um dos pacientes dele. É este livro, As Palavras de Salomão, em que nos diz que a confiança é a remoção do medo. Perdão, a confiança é a remoção da dúvida, também é do medo. A ausência de dúvida, de que a mensagem é absolutamente clara e verdadeira e que a pessoa que a entrega não possui outras intenções. Essa certeza, que eu julgo nunca ter sentido antes, invadiu-me. E eu disse-lhe: é a reconexão que me vai ajudar. Ele respondeu: mas tu não sabes o que é reconexão? Eu disse: eu não sei o que é reconexão, mas sei que é ela que me vai ajudar. E fui a essa senhora e fiz a reconexão pessoal. E aí experienciei aquilo que o Dr. Eric Pearl e a Gillian Freer hoje nos pedem para transmitir, que é a experiência de Reconnective Healing, seja através da reconexão pessoal, seja através de uma sessão de cura reconectiva. Para além de sentir coisas físicas, como formigueiros, como esticões, como toques, enfim, era a minha experiência interior, da minha consciência naquelas 2 sessões, que mudou a minha vida para sempre. Eu sempre me identifiquei com a voz do pensamento, como todos nós, na nossa educação. Nós sempre temos aquele diálogo interno, o que devo fazer, e depois respondemos, e nunca estamos no agora, estamos no antes, estamos no depois. Eu também tinha a necessidade de ter a validação de todos à minha volta. A minha infância não foi fácil e o meu vínculo ambivalente com os meus pais, de que tanto me sentia segura como me sentia insegura, veio depois também nas minhas relações com os outros à minha volta, as minhas relações mais próximas. E eu julgo que este é um padrão que muitos de nós nos podemos identificar.
Portanto, quando eu fiz a reconexão pessoal, atingir um estado de consciência diferente, aquele bálsamo de amor que eu senti, aquele vazio de pensamentos, mostrou-me que eu era muito mais do que essa identificação com o ego, com o medo, com a validação dos outros, com a falta de autoestima, com a falta de amor próprio. Aquilo que sempre me ensinaram, no meio católico, é que se queres ser uma boa pessoa, se queres ser uma pessoa válida, pões os outros à tua frente. E foi isso que eu fiz toda a minha vida. Eu lembro-me de ter 15 anos e sentir vontade de ir para a psicologia e de ceder muito facilmente à pressão da família, porque havia uma empresa na família e, portanto, fui para a economia. Algo que não gostava por aí além, e acabei o curso de economia, e fui trabalhar para a empresa, e casei-me aos 22 anos, e fui mãe aos 23. Eu fiz tudo aquilo que as pessoas esperavam de mim, até chegar aos 43 anos, sem ter uma referência de quem era a Cristina. Eu não sabia o que gostava de comer, eu não sabia o que gostava de ouvir, eu não sabia quais eram as minhas preferências, porque tudo era feito em função do outro. E então, esta experiência meditativa, se quiserem, na reconexão pessoal, que depois o processo da reconexão ou o processo da cura conectiva é trazer esse estado de consciência para lá dos pensamentos, para sublimando ou transcendendo a mente e ganhar uma outra perspectiva sobre nós e sobre os nossos desafios. Levou-me a esse estado de consciência ao lidar com os meus problemas do dia a dia e os insights e as revelações e as certezas começaram a vir muito mais facilmente. Da culpa e do jogo de culpa, aprendi a responsabilidade espiritual. Ou seja, aquilo que nos ensinaram, a programação que corre em nós, de pôr os outros à nossa frente, que senão somos egoístas, mostrou-me que era apenas um jogo de poder. Eu tinha era que ter a responsabilidade espiritual de cuidar de mim primeiro, para depois poder cuidar dos outros. E isto aconteceu de uma forma muito orgânica, e eu vejo isto acontecer também com aqueles que me procuram para as suas sessões. E vem para aquela pessoa aquilo que aquela pessoa necessita naquela altura. Eu costumo dizer que me deu o chão e me deu o colo para enfrentar aquilo que eu teria que enfrentar nos anos seguintes. E então, em poucos anos, ou num ano e pouco, eu mudei a forma como me via a mim e como interagia com os outros. No final da minha reconexão pessoal, a facilitadora sugeriu-me que eu comprasse o livro do Dr. Eric Pearl, A Reconexão. E eu tinha um preconceito em relação a ele, eu costumo brincar com isso, já lhe contei também a ele. Eu disse-lhe, eu não gosto do Dr. Eric Pearl, ele é todo esticado, é de Los Angeles, ele não, deve ter um ego enorme, e a senhora disse-me, esquece o homem e lê a mensagem. E eu comprei o livro. O livro é a Reconexão, cura os outros, cura-te a ti próprio. E comecei a ler a história do Dr. Eric Pearl, ele conta-nos como tudo isto lhe aconteceu, sem que ele desse conta, como ele foi à procura das respostas, as suas conclusões. É um livro bastante leve, que nos contextualiza na história das frequências e do Dr. Eric Pearl. Acontece que eu estava a lê-lo e comecei a sentir energia nas mãos ao lê-lo. E eu que brincava com os meus amigos reikianos, porque nunca senti nada e nunca acreditei em nada, não queria acreditar no que me estava a acontecer. Lembro-me de olhar para as minhas mãos, elas ficarem vermelhas, eu sentir algo a sair delas, a apetecer-me interagir com esta nova sensação, com tudo à minha volta, e não acreditar, porque me sentia uma pecadora, e como é que uma pecadora pode ter esta capacidade? E tudo aquilo me desafiou a interagir com as pessoas à minha volta e comecei a ter registros, não é? As pessoas começaram a sentir coisas, a família, os filhos, e fui fazer a formação com a doutora Eric Pell nesse mesmo ano. E percebi, de forma muito interior, com aquela certeza,
de que esta capacidade é de todos e está acessível a todos. E este processo é fantástico porque acontece-nos organicamente. E aquela certeza de que, Cristina, tu vieste cá para facilitar sessões, agora este teu caminho, veio-me como nunca tinha sentido antes em 43 anos de vida. E ao fazer este percurso, julgo que de forma orgânica também fui curando uma certa bipolaridade, e controlando as minhas, ou melhor, deixando que as emoções fluam por mim sem que tomem conta do meu comportamento. Eu era extremamente precipitada, eu era fuga para a frente, as emoções eram muito intensas e tomavam conta de mim, e nesse processo aconteceram vários eventos que me mostraram que a minha identificação com a voz de pensamento não era a correta, estava sempre a falar com o meu medo. Percebi como um outro estado de consciência era necessário para podermos aceder a mais informação e uma paz interior que vive em nós, mas que está escondida com esta identificação que temos com a voz do pensamento. E de não merecedora, comecei a sentir-me merecedora, porque percebi que a falta de autoestima, a carência, o pôr os outros à frente, a falta de amor próprio, era uma violência que eu estava constantemente a exercer sobre mim. E, portanto, isso não ia ajudar nem a mim, nem a ninguém. E a assertividade, a capacidade de dizer não sem culpa, começou a ser exercida por mim, e a recuperação desse poder interno de estar bem comigo, independentemente de qualquer circunstância exterior. Eu vejo isso também como um músculo que é exercitado para quem entra neste processo de cura conectiva. Eu sempre tive um conflito interior muito grande, uma raiva muito grande que de vez em quando tomava conta de mim. Depois da reconexão pessoal vieram memórias de infância que me ajudaram a contextualizar. Percebi a importância desse vínculo que nós desenvolvemos com os nossos pais depois, mais tarde, no desenvolvimento da nossa personalidade. Percebi a programação que todos temos, geracional, daquilo que é esperado de nós e o poder que isso tem sobre nós. E essa recuperação do poder interno, desta alegria interna, foi a coisa que me permitiu harmonizar, e vejo também isso nos meus clientes e amigos, harmonizar as minhas relações. Conseguir perdoar e depois perceber que não há nada a perdoar nas pessoas que nós julgamos nos terem prejudicado ou ofendido, e começar a ver nisso um sinal de algo que tenho que olhar em mim e desenvolver. Ganhei consciência de uma forma muito acelerada. E vejo isso também acontecer a todos os que entram neste processo. Eu não me quero alongar muito mais, quero só apenas deixar aqui o meu testemunho de como, depois de 3 depressões, de como, depois de uma vida de fuga para a frente, porque esta angústia era uma angústia que vivia comigo, que eu não conseguia explicar, tomava conta de mim, foi tudo apaziguado, reformulado, eu fui desafiada a ver as coisas de forma diferente, apenas com a reconexão pessoal. 2 sessões em 2 dias seguidos, sem toque. Tão rico. É, a energia de frequência, as frequências de Reconnective Healing é puro amor. É um bálsamo que nós podemos partilhar connosco e com os outros. Então, vocês têm imensos vídeos no meu canal YouTube. Vocês têm meditações, entrevistas, programas, testemunhos. Vocês têm
o meu website que explica o que é cura conectiva, o que é também no YouTube, o que é reconexão pessoal. Tem os meus contactos e tem também a informação de que vamos ter a formação de nível 2 em março, com esse tal preço especial que estamos agora a promover. E é um fim de semana em que podemos integrar esta nossa relação com as frequências e começarmos a brincar com elas para nós e para os outros, sem termos que recorrer a um profissional. É a volta mesmo ao nosso eu quântico, é esta ligação direta da nossa mente daqui com o nosso eu superior. Deixar mais o pensamento de lado, o racionalismo de lado e sentirmos qual é a nossa resposta, qual é o que ressoa em nós. E é assim que começamos a nos dirigir na vida de uma forma saudável, começar a decidir com base na luz, naquilo que nos vem, a sabedoria, e não com base no medo. Eu queria desafiar-vos a respirarem fundo, a virem até ao agora e devagarinho, quanto mais lenta o gesto, quanto mais lento o gesto, mais vocês sentem, levantem a vossa mão à vossa frente e olhem para ela. Movimentem-na com os dedos separados uns dos outros e com alguma força nas mãos. Ponham a outra mão à frente. O que notam? O que sentem? Talvez sintam algo a puxar, se brincarem um pouco, se afastarem as mãos uma da outra. São sensações que começam por ser fracas ou fugidias. Pode ser calor, pode ser frio, pode ser um certo magnetismo. O que importa é que sintam algo para que possam prender a atenção. E só com isto já estão a entrar no processo de cura reconectiva. Como não se trata de uma técnica, não temos nem nenhuma intenção, nem fazemos nenhum diagnóstico. É apenas a partilha da nossa atenção com estas frequências, através das sensações, e do outro a que queremos facilitar, ou a nós próprios, e é suficiente para que o outro acalme, para que o outro eleve a sua vibração à nossa maior vibração, como dois diapasões, que quando nós batemos com um, o outro começa a vibrar apenas pela proximidade. É a mesma coisa, é uma ressonância que acontece. Portanto, as indicações são: brinquem com as frequências. Tem meditações minhas no meu canal YouTube, onde eu estou a brincar com as frequências, podem fazer também. Eu agradeço a vossa presença, foi muito bom ter-vos aqui. Estou disponível no meu WhatsApp, no meu e-mail, para tirar qualquer dúvida e para que possam descobrir por vocês o que é que estas frequências significam na vossa vida. Muito grata e até breve.